Amados irmãos, e aqueles que nos dão o prazer, a alegria de estarem conosco nesta noite, eu saúdo a todos com a doce paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Meus amados, hoje, primeiro domingo do mês de fevereiro, e como temos feito os demais meses, nós celebramos a ceia do Senhor. O domingo é sempre um dia especial para o crente, porquanto traz à nossa memória a ressurreição do nosso Salvador. É sempre um momento importante nós trazermos à memória aquela que foi a maior de todas as vitórias, a vitória da vida sobre a morte. Até então a morte havia vencido todos os homens, mas Jesus desceu da sua glória para matar a morte. Eu gostaria de meditar com vocês em um texto, antes de nós celebrarmos a ceia. Se você puder, por gentileza, abra sua Bíblia, Evangelho segundo o relato do Dr. Lucas, capítulo 24, leremos a partir do versículo 13. Lucas capítulo 24, versículo 13. Diz assim a santa palavra de Deus. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos,
e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Até aí. Meus amados e queridos irmãos, em um momento como este, onde neste culto celebraremos a ceia do Senhor, nada melhor do que trazermos à nossa memória a gloriosa vitória de Jesus sobre a morte. O texto em que lemos havia se passado 3 dias após a morte de Jesus. E as mulheres, no primeiro dia da semana, elas muito de madrugada foram ao sepulcro, levando algumas especiarias, e quando elas chegaram no sepulcro, a pedra que estava na boca do sepulcro tinha sido removida. Diz a palavra de Deus, então, que Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, elas tiveram uma visão de anjos, e esses anjos, dirigindo-se a elas, disseram: ele não está aqui, conforme ele havia falado convosco, ele não está aqui, ele ressuscitou. Por que buscais o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui. E elas, muito atemorizadas, voltaram para onde estavam os demais discípulos, e elas então começaram a contar tudo aquilo que havia sucedido. Imediatamente, diz a Bíblia, que Pedro e João se levantaram, após ouvir o testemunho delas, e correram até o sepulcro, e diz a Bíblia que eles viram que a pedra tinha sido removida, que os lençóis que cobriam o corpo de Jesus estavam postos de lado, todavia eles não viram nada. E voltaram então com esse testemunho. Após esses fatos, a Bíblia relata que 2 homens, conhecemos apenas o nome de um deles, Cleopas, 2 homens deixam a comunhão dos demais, certamente, e o texto nos mostra isso, eles estavam decepcionados, entristecidos, eles não haviam compreendido tudo aquilo que havia sucedido a Jesus, e eles então deixam a comunhão dos demais e saem para, dirigindo-se a uma aldeia chamada Emaús. E eles então, naquele percurso de Jerusalém para Emaús, diz a Bíblia que aquele percurso, ele era de 60 estádios, o que equivale a dizer aproximados 11 quilômetros. Cada estádio mede-se aproximadamente 180 metros. Diz a Bíblia então que eles deixam Jerusalém, deixam a comunhão dos demais, e entristecidos, amargurados, indignados, sem compreender nada do que havia acontecido, eles começam a caminhar rumo a Emaús. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele se apresenta junto a esses 2 discípulos. Meus amados irmãos, eu digo-lhes que com toda certeza, com toda a convicção da minha alma, das 11 aparições de Jesus após a sua ressurreição, esta é, por certo, a mais intrigante, e também a aparição mais interessante,
E eu me impressiono quando eu leio o primeiro versículo que acabamos de ler juntos, o verso 13. O texto diz que naquele mesmo dia, 2 deles estavam para uma aldeia chamada Emaús, e eles caminhando para aquela aldeia, diz a palavra de Deus, que eles estavam desapontados, eles estavam perplexos, não haviam entendido nada daquilo que Jesus havia lhes dito. Eu quero lembrar-lhes que, enquanto Jesus estava vivo, ele falou por diversas vezes que ele haveria de morrer e também haveria de ressuscitar. Todavia, há de se levar em conta que a morte do Senhor foi algo tão terrível, diferente dos 2 prisioneiros que foram colocados, um à direita e outro à esquerda de Jesus. Jesus apanhou a noite inteira. Jesus foi colocado na cabeça dele uma coroa de espinhos. Ele apanhou no sinédrio judaico, ele apanhou no pretório romano. Ele estava sangrando e ele foi carregando a própria cruz, em que seria crucificado. Certamente os discípulos, vendo toda aquela cena, e o mestre vivendo aquele momento tão terrível, sendo vilipendiado pelos homens, açoitado e ao final sendo crucificado no madeiro. Certamente aquelas imagens, elas repercutiram no mais profundo da alma deles, a ponto deles entenderem que a cruz de Jesus era a pior de todas as derrotas. Eles estavam profundamente decepcionados. Eles não haviam entendido absolutamente nada. E eu lembro-lhes que eles estavam com os discípulos quando as mulheres chegaram dizendo terem tido uma visão de anjos. Mas a tristeza era tão grande e eles estavam tão desapontados com tudo aquilo que havia acontecido, que eles não conseguiam enxergar. Então eles deixam Jerusalém e começam a caminhar rumo a Emaús. E você sabe o que me impressiona? Jesus vai atrás deles. Jesus vai atrás de 2 homens desapontados. Jesus vai atrás de 2 pessoas que, apesar de tudo aquilo que ele havia falado, apesar da experiência que as mulheres viveram com uma visão de anjos, e elas terem testemunhado do que viram, apesar de tudo, eles ainda assim deixam Jerusalém, e Jesus vai atrás deles. Eu acho isso glorioso. Eu imagino que o que Jesus faz por nós, quando em determinados momentos da nossa vida nós não acontecemos, nós não conseguimos compreender as coisas que nos sucedem, e o Senhor vai, quando nós saímos da comunhão, e o Senhor vai até nós e busca cada um de nós. E nós só estamos aqui hoje porque esses 2 discípulos refletem a vida de cada um de nós. Porque em algum momento da nossa vida espiritual, nós deixamos a comunhão e nós começamos a nos afastar, porque não estávamos entendendo nada do que estava acontecendo. Estávamos desapontados. Você nunca viveu isso? Desapontado, triste, amargurado, sem compreender as coisas, enfraquecido, achando que tudo havia dado errado, achando que as coisas não caminharam do jeito que você achava que deveria caminhar. Você nunca viveu isso? Eu tenho certeza que todos nós já vivemos. Certamente cada um de nós já foi impactado por determinadas circunstâncias que nós não esperávamos que acontecesse, mas aconteceu. Você imagina eles vendo o Salvador pregado naquela cruz, o sofrimento dele, aquela imagem estava viva dentro deles, a ponto deles se esquecerem de tudo o que haviam ouvido. Mas Jesus foi buscar aqueles 2 homens. Mas Jesus foi buscar a você quando você estava decepcionado.
Mas Jesus foi atrás de você quando você não tinha forças mais e você não compreendia porque as coisas caminhavam na sua vida do jeito que estavam caminhando. Ele foi atrás de cada um de nós e esta é a única razão de estarmos aqui hoje. Nós não apenas fomos salvos pela graça, nós somos sustentados pela graça. O amor de Deus nos persegue. O Salmo 23, ele encerra dizendo: o amor de Deus, a graça de Jesus, a misericórdia do Senhor estão no nosso encalço. Não nos deixam, irmãos. Nos momentos mais difíceis, Ele vai atrás de nós. Eu tenho certeza que você já viveu momentos assim. E diz a Bíblia então, que eles iam conversando a respeito do sacrifício de Jesus. Eles estavam conversando sobre todo o ocorrido em Jerusalém. E eles, diz a Bíblia, eles conversavam e discutiam. Isto é, não havia consenso entre eles sobre os fatos ocorridos e a consequência desses fatos. A Bíblia diz, conversavam e discutiam. Você discute quando você discorda. Você imagina aqueles dois caminhando? Certamente, a maneira como eles estavam caminhando, eles estavam tão indignados e discutiam um com o outro, certamente um virando para o outro e dizendo, eu não concordo com isso que você está dizendo, não. Não, mas eu acho que para mim é assim. O assunto central era o sacrifício de Jesus. Quantas pessoas não conseguem compreender porque Jesus veio ao mundo? Esses dois discípulos refletem a mentalidade de grande parte da população, que não compreendem o motivo pelo qual Jesus desceu do esplendor da glória do Pai, para vir a este mundo, para ir à cruz do Calvário e em morte sacrificial, cravar a cédula da nossa condenação. Irmãos queridos, eu quero dizer-lhes que existem muitas discussões acerca do sacrifício de Jesus. Eles conversavam e discutiam. Não havia consenso. Mas o maravilhoso, sabe o que é? Apesar de serem dois cabeças duras, não diferente de nenhum de nós, Jesus, ressurreto, se apresentou. E a Bíblia diz que os olhos dele estavam fechados, impedidos de conhecerem que era Jesus. Para eles, era apenas mais um viajante andando. E aquele viajante se aproximou deles, e eles estavam impedidos de reconhecer quem era, porque quando a tristeza toma conta do seu coração, quando você fica desapontado com circunstâncias que sucedem, às vezes você não consegue compreender que Ele não te desamparou, Ele está do seu lado, apesar de você não estar entendendo nada do que está acontecendo. Quando nós não entendemos nada, nós costumamos achar que Ele está longe, que Ele está distante. E diz a Bíblia que os olhos dele estavam impedidos de conhecerem Jesus. E aí, então Jesus virou-se para eles e disse assim, o que é que vocês estão conversando? O que é que vocês estão tratando? Que assunto é esse que move a conversa de vocês? E aí Cleopas, por certo mais mal educado, o sujeito estava tão oprimido, irmão, que ele deu uma resposta para Jesus, e olha a resposta que ele deu. Você é o único que estava em Jerusalém e não compreende o que aconteceu? Foi isso que ele disse. Só existe uma pessoa que não entendeu nada. Você. Como é que você pergunta do que nós estamos conversando? Você não sabe o que aconteceu com ele? A expressão que eles disseram, és o único, porventura, que tens estado em Jerusalém e ignoras as ocorrências desses últimos dias? O sujeito estava indignado. E então Jesus diz assim, quais circunstâncias aconteceram? E então, eles explicaram dizendo, a Jesus Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os principais dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ele ser condenado à morte e o crucificaram.
Irmãos, a resposta deles mostra exatamente porque eles não haviam entendido nada. Quando Jesus perguntou quais circunstâncias aconteceram em Jerusalém, eles disseram assim: aconteceram com o profeta. Jesus é mais do que um profeta. Jesus é o Messias, Machia. Jesus é o Messias de Deus. Jesus é o Verbo encarnado. Ele não é apenas o profeta. Eles disseram ainda mais, eles disseram: varão profeta, poderoso em obras e palavras. Ele não é apenas poderoso em obras e palavras. A maior de todas as obras que ele realizou foi na cruz do Calvário. A grande obra que ele realizou, eles não compreenderam. Eles achavam que as grandes obras do profeta eram curas, eram sinais, maravilhas, ressurreição de mortos. A grande obra de Jesus não se resume a esta vida. A grande obra de Jesus é vencer a morte, é arrancar o aguilhão da morte e ressuscitar poderosa e gloriosamente. Essa é a grande obra dele. Ele não é apenas um varão poderoso em obras, poderoso em palavras. Ele é o próprio Verbo encarnado. Ele não tem apenas uma palavra poderosa. A palavra dele tem todo o poder. Ele é aquele que no princípio disse: haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que tem as rédeas da história segura em suas mãos. E eles então concluem, explicando para Jesus o que aconteceu em Jerusalém. Eles dizem assim: os nossos sacerdotes, os principais da nossa religião, as nossas autoridades, crucificaram o Senhor, entregaram o Senhor. Não, foi ele que se entregou, meu filho. Foi ele que espontaneamente aceitou ir à cruz do Calvário. Quando Pedro quis defendê-lo e os soldados vieram prendê-lo, Pedro toma a espada e lança na cabeça do soldado. E Pedro errou, obviamente. Pedro, além de ter dificuldade para pescar, tinha dificuldade para acertar a espada na cabeça dos outros. Diz a Bíblia então que Pedro erra a cabeça dele, que ele queria mandar para decepar, né? Gente boa, né, meu irmão? Você vê que Deus muda Pedro, muda você, muda eu, muda qualquer um. Não tem ninguém, não tem nada, nem ninguém que esteja vivendo um momento difícil, no charco de lama, de podridão, que Deus não possa resgatar você, mudar você, transformar você. E quando Pedro mandou a espada na cabeça de Malco, diz a Bíblia que ele tirou a orelha e Jesus disse a ele, Jesus consertou a orelha, botou a orelha no lugar. Melhor do que qualquer cirurgião plástico, irmão. Diz a Bíblia então que Jesus disse a Pedro: Pedro, se eu quisesse, eu daria ordem aos anjos de meu Pai, e ele enviaria 12 milícias de anjos aqui, e ele me livraria desse momento, mas eu vim para esse momento, Pedro. Não foram eles que levaram Jesus. Jesus não foi levado, foi Jesus que levou a multidão para o maior de todos os espetáculos da terra, que se daria no Monte Caveira. Foi ele que conduziu a multidão para o grande espetáculo da salvação. Foi ele que conduziu, ele não foi conduzido, foi ele que levou a todos para mostrar o quanto ele ama o pecador e como ele cravou a cédula da nossa condenação, nos dando o privilégio de sermos justificados por ele e termos o nosso nome escrito no livro da vida. Bendito seja Deus. Ele não é apenas um profeta, ele não é apenas poderoso em obras e palavras, ele é o Verbo encarnado, ele é o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus de Nazaré. E diz a Bíblia que eles vão explicar para Jesus porque eles estavam decepcionados. Eles disseram assim: nós esperávamos que ele viesse redimir Israel. Lembro-lhes que Israel estava vivendo debaixo do domínio do Império Romano. O que eles queriam? Um Messias como Davi? Alguém que viesse para lutar, para guerrear por Israel e arrancar Israel daquele domínio do Império de Roma. O que eles não entenderam é que a redenção de Jesus não era física, mas era espiritual. O que eles não entenderam é que a redenção não era apenas por um tempo, era para sempre. Não era apenas para restituir o reino, era para nos garantir um reino que não terá fim.
é para nos dar uma liberdade eterna. Foi isso que ele veio fazer, queridos irmãos. E eles não entenderam. A cruz é loucura para um homem natural. Como é que um homem natural vai conseguir entender o plano de Deus? Nós temos muitas vezes expectativas equivocadas sobre os planos de Deus, e isso acabam por desmoronar a fé de muitos. Tem muita gente enfraquecida na igreja, tem muita gente que está decepcionada dentro da igreja, tem muita gente que abandonou a igreja porque as suas expectativas foram frustradas. Ele esperava que acontecesse algo e aconteceu algo diferente. O que eu quero dizer a você é que o nosso Deus, Jesus de Nazaré, Ele tem um controle sobre tudo, até sobre os problemas que te afligem, até sobre as circunstâncias que você não domina. O nosso Deus domina quando nós não dominamos. Ele opera quando as coisas escapolem das nossas mãos, elas estão seguras nas mãos dele, e nós precisamos confiar. Todas as coisas estão sujeitas a ele. Se alguma coisa aconteceu com você, não esteja frustrado, não se decepcione. Evangelho é poder de Deus. Deus não faz aquilo que eu quero, Deus faz aquilo que é o seu plano eterno. O propósito dele vai muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Os nossos planos são pequenos demais. Aquilo que nós queremos é pouco demais. O que Jesus tem para fazer na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, é algo que vai muito além da nossa expectativa. E às vezes nós nos frustramos porque nós aguardamos algo terreno, material, e as coisas nem sempre estão de acordo com o que nós gostaríamos que estivessem, e achamos que o Senhor falhou. Ou de repente, se você for a uma determinada igreja, e o pregador pode até dizer, as coisas estão dando errado na sua vida por causa do pecado. Você está doente por causa do pecado. Você não tem dinheiro, você está vivendo esse momento difícil financeiro por causa do pecado. Infelizmente, meus amados irmãos, um tipo de mensagem triunfalista é a mensagem que massageia o ego e é o que as pessoas mais querem ouvir. O que as pessoas mais desejam ouvir é: tome posse da tua bênção, profetiza a tua vitória. Olha, nós não temos condição de profetizar absolutamente nada, porque tudo faz parte de um plano eterno, e este plano não é o seu plano, não é o meu plano, mas é o plano daquele que domina sobre tudo e sobre todos. A nossa vida não se define nos tribunais da terra, a nossa vida não se define nos tronos que governam este mundo. A nossa vida se define em um trono que está acima de todos os demais tronos. E este trono está ocupado, tem alguém sentado nele. O nome dele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor da glória. Oh, meus amados irmãos, o que eu quero lembrar-lhes é que todas as coisas na vida de um crente contribuem para a glória do nome do Senhor. O apóstolo Paulo chega a dizer: eu sei estar humilhado, também sei ser honrado em todas as circunstâncias. Eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância, de escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. É bem verdade que algumas pessoas se utilizam desta parte do versículo, tudo posso naquele que me fortalece, como se nenhum problema parasse de pé diante dele. Não é isso que Paulo está dizendo na carta aos Filipenses, não. Ele está dizendo: eu tudo posso, mesmo quando eu passo fome. Eu tudo posso, mesmo quando tenho escassez. Eu tudo posso, mesmo quando sou afligido. Eu tudo posso naquele que me fortalece. No momento da luta, alguém me fortalece. Quando eu estou doente, alguém me fortalece. Quando as portas da terra se fecham para mim, alguém me fortalece. Por isso, eu tudo posso. Eu posso passar por tudo isso. Eu posso enfrentar esses problemas. E Jesus então vai repreendê-los duramente. Honestos e tardos de coração. Isso é, vocês são tudo louco. E vocês têm uma dificuldade tremenda.
Vocês são tardios de coração para compreender o meu plano, a minha vontade. Irmão, você já parou? Quantas vezes você ficou triste porque você se decepcionou com alguma coisa? Você já parou para pensar que você já quis parar na caminhada? Você já deixou a comunhão e começou a caminhar para Emaús porque você estava semelhante a esses homens aqui? Ah, não concordo com essa coisa não. Ah, para mim, desse jeito não. Eu achava que fosse de outro jeito. É desse jeito? Ah, então não dá não quero mais não. Já aconteceu com você? Você sabe o que é maravilhoso? É que o verso 27 diz, e começando por Moisés, Jesus começou a explicar nas Escrituras as coisas que estavam ditas acerca dele. Quer conhecer Jesus? Aqui está. As pessoas querem muito conhecer Jesus, indo a determinados lugares, e alguém vai dizer, olha, Deus me revelou seu CPF. Para que Deus vai revelar um CPF? Irmão, tenha misericórdia. Ele morreu na cruz para salvar você do inferno. Não é para revelar seu CPF, filho de Deus. Diz a Bíblia que Jesus começou a falar nas Escrituras tudo que estava acerca dele. E ele começou por Moisés. Os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Sabe como Jesus começou a explicar o que estava escrito acerca dele? Jesus começou a explicar lá no Gênesis, porque começou por Moisés. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele começou a dizer, eu sou aquele que haverei de pisar a cabeça da serpente, mas ela me feriria no calcanhar. Eu sou aquele que foi profetizado, os cordeiros que eram sacrificados, sou eu. A Escritura fala de mim. Ele é o verdadeiro descendente, onde todas as nações seriam benditas por ele. Ele é o verdadeiro bode expiatório. Ele é o verdadeiro cordeiro de Deus, que era sacrificado, tipologicamente, tanto no tabernáculo como no templo. Ele é aquele que foi levantado no deserto, a serpente de bronze, é ele. Tudo aponta para ele. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Ele é aquele que o profeta Isaías disse, homem de dores, experimentado nos trabalhos, agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar. Mas ele carregou a minha culpa, o meu pecado, ele cravou a cédula da minha condenação. Oh, irmãos amados, nós precisamos entender que o Antigo Testamento apontava para ele, e o Novo Testamento registra a chegada dele. Ele está aqui hoje, porque ele venceu a morte. O mesmo que estava com os 2 discípulos no caminho de Emaús, é o mesmo que está presente aqui hoje, porque a promessa dele é, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A mensagem central da Bíblia é Cristo. Todo o conteúdo remidor da Bíblia aponta para a pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Ele é o assunto das Escrituras. Ele é o assunto de Deus para salvar pecadores. E Jesus começou desde Moisés e passou por todos os profetas para mostrar o que de Jesus estava escrito. Você quer conhecer o plano de Deus? Leia a Bíblia. Você quer conhecer a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir Deus falar? Ah, pastor, eu quero ouvir Deus falar em voz audível. Leia a Bíblia alto. Você vai ouvir a voz de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia é a boca de Deus. A Bíblia é Deus falando com o homem. A Bíblia traz o plano eterno de redenção. E a Bíblia nos apresenta o caráter de Deus. O Deus Todo-Poderoso é o Deus das Escrituras. Eu só posso ter o Deus da palavra se eu tiver a palavra de Deus. Caso contrário, eu tenho qualquer outro Deus, menos o Deus da palavra. Para termos o Deus da palavra, eu tenho que ter a palavra de Deus guardada no meu coração. E encerrando, Jesus ameaçou como quem ia mais adiante. E eles pediram, fica conosco, Senhor. Tá bom demais essa conversa. Ah, Senhor, como é bom saber
E a Bíblia diz que o coração deles ardia enquanto Jesus lhes falava, lhes abria as Escrituras. E então eles, interessados naquela mensagem, Jesus fez como quem ia mais adiante, o dia estava declinando, e eles pediram: fica conosco, já é tarde, fica conosco. Ô irmão, eu espero que você faça esse pedido. E Jesus, ele faz como quem ia mais adiante, mas ele quer ouvir esse pedido. Jesus tem uma maneira singular para agir. Eu lembro a vocês que quando Jesus vem e em forma corpórea ali, ele luta, Jacó luta com o anjo, lembram-se do texto? Diz a palavra de Deus que o Senhor vira-se para ele e diz: deixa-me ir, porque a alva está subindo. Ele diz: não te deixarei ir, se tu não me abençoares. Ele quer ouvir a sua voz dizendo: não vá, fica aqui, Senhor. Senhor, eu estou entendendo. Senhor, os meus olhos estão sendo abertos, meu coração está ardendo, porque a palavra de Deus, quando aponta para Cristo, ela faz arder o nosso coração, com a esperança de que o céu é o nosso lugar, de que em breve nós estaremos lá. E diz a Bíblia então, que eles pediram: fica conosco. Eu lembro a vocês, quando Jesus passou em determinados lugares, fora de Israel, e uma mulher cananeia vinha atrás pedindo, e ela gritava para que Deus operasse na sua filha. E então os discípulos disseram: ela vem gritando atrás de nós, despede-a. E ela vem e se prostra, e ela pede. E Jesus diz a ela assim: eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela insiste, da mesma maneira que os discípulos estavam insistindo: fica conosco. Ela insiste dizendo: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Isso é: Senhor, eu te quero. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu necessito da tua bênção. E então diz a Bíblia que Jesus entrou para ficar com eles. E quando eles se assentaram à mesa, Jesus então toma o pão. E eles reconheceram Jesus quando ele parte o pão. Hoje nós estaremos partindo o pão. Com uma certeza, o mesmo Jesus que esteve com esses dois discípulos é o mesmo Jesus que está presente hoje. E pode ser que você tenha deixado a comunhão do corpo de Cristo. Pode ser que você não esteja ligado a nenhuma igreja, mas hoje chegou a hora de você voltar para estar ligado com uma igreja. Jesus se revelou a eles para quê? Com qual objetivo? Jesus parte o pão e naquele exato momento, os olhos deles são abertos e eles conheceram: é Jesus. Como eles conheceram? Pelo partir do pão. Como nós sabemos que ele está presente? Porque ele foi partido pelo nosso pecado. A certeza que ele está aqui. Ele não apenas morreu por nós, ele ressuscitou para nos justificar. Irmãos amados, eu quero lembrar-lhes que assim que Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos, Jesus simplesmente desaparece. Por que motivo? Simplesmente para dizer a eles: se vocês querem comunhão, eu me revelei a vocês, eu vim buscar vocês com um objetivo: voltem para Jerusalém, onde vocês não deveriam ter saído. Volte para a sua congregação, onde você não deveria ter saído. Se reúna na igreja. No exato momento que Jesus parte o pão, os olhos são abertos, eles conheceram: é Jesus, e ele desapareceu. Sabe o que eles fizeram? Imediatamente, irmãos, eles estavam cansados, o dia já havia declinado, mas eles não esperaram o dia amanhecer. Imediatamente eles voltaram para Jerusalém, porque não existe nada mais prazeroso. Jesus se revelou a você, foi buscar você, sabe das suas indignações, dos seus desapontamentos, sabe de tudo aquilo que se passa no seu coração, mas ele foi te buscar. Para quê, pastor? Para te fazer voltar para o corpo, para te fazer compreender que você nunca deveria ter saído da comunhão dos demais irmãos. E diz a Bíblia então, que quando eles chegam, encontram os demais discípulos, e os demais discípulos começam a dizer: olha, Jesus não apareceu apenas para vocês, Jesus já apareceu para Simão Pedro também.
E então havia uma alegria grande. E o Senhor aparece naquele momento, mais uma vez. E Ele diz: paz seja convosco. E aqui eu encerro. E eu quero antes dizer-lhes uma coisa. Os discípulos abandonaram o Senhor. Pedro negou Jesus. Quando Jesus foi preso, todos fugiram. Quando Jesus se revela ressurreto, de que maneira Ele se revela? Ele não aponta o dedo para Pedro e diz: você falhou comigo, camarada. Você achava que você era o bambambam, mas você me negou. Vocês todos fugiram. Ele não fez nada disso. A única palavra que Ele deu foi: paz seja convosco. Ele não lança no seu rosto o seu pecado. Ele te apresenta uma paz que você não tem e que só Ele pode te dar. Ele está presente nesta noite para dizer à igreja: paz seja convosco. Paz seja com o seu lar. Paz seja dentro da sua família. Paz haja dentro do seu coração. Paz seja convosco. Que privilégio é sabermos que Ele não nos retribui segundo as nossas falhas. Paz seja convosco. Paz seja convosco, Igreja Reformada em Vila Velha. O nosso Mestre ressuscitou. E nós celebraremos a grande festa da igreja. Essa festa vai acontecer no grande dia. Nas bodas do Cordeiro, nós a celebraremos. E eu quero convidar a você com muita alegria a celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. E não apenas isso. Na ceia nós celebramos a comunhão da igreja. Na ceia nós estamos juntos para dizermos: o nosso Salvador morreu por nós, mas Ele está vivo, ressuscitou poderosa e gloriosamente. Por isso, bendito seja Deus, adorado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus vos abençoe.